Olá, mais uma vez conectados no programa Vida Saudável, um programa onde a gente pode olhar para as nossas questões, a gente pode olhar para a nossa história e a gente pode reconstruí-la dando um novo significado e vendo que tudo aquilo de bom que aconteceu nos fez crescer e principalmente, sabe, aquilo de dolorido, de ruim, é aquilo que potencializou este crescimento. Afinal de contas, as nossas feridas é que fazem as nossas pérolas. Estou refletindo hoje o livro de Deolino Baldissera, que é Sou o que faço da minha história. Nós temos uma história, e ela se inicia no dia em que a gente foi concebido pelos nossos pais. Após o nosso nascimento, ela começou a ser construída dia a dia, dentro do mundo em que encontramos e no qual a gente foi vivendo. Passaram-se os anos e chegamos até o momento presente. Se a gente olha para o caminho, que já trilhou, a gente pode encontrar pegadas. Podemos encontrar nossas lembranças que registram experiências que a gente já viveu. E aí a gente pode entrar em contato e constatar a nossa história. Com certeza, nós temos uma história. E ao passar dos dias, muitos pensamentos, povoam as nossas mentes. Muitos sentimentos, com certeza, mexeram com nossas emoções. Muitas pessoas passaram por nós, deixando as suas marcas. Muitas delas demonstraram muito afeto, incentivo, reconhecimento, serviram até de modelo para o nosso eu ainda inexperiente. Outras não foram tão simpáticas, até pelo contrário, tiveram pouca consideração. Algumas até mostraram-se duras demais, outras ainda nos puniram, foram más, impuseram limites às vezes exagerados. Na caminhada até aqui, nós tivemos também tantas conquistas. Conhecemos pessoas além dos nossos familiares, fizemos amizades, tivemos colegas de escola, amigos de confidências, companheiros até mesmo de esporte. E tivemos também fracassos. E muito deles a gente não saiu da maneira que a gente programou. Devido à nossa inexperiência, à nossa imaturidade. E tudo isso nos causou decepções. Fizemos ideias grandiosas da gente mesma, a gente se imaginou fazendo tantas outras coisas e de repente a gente cai na realidade e vê que tudo era fantasia. Então ter consciência, de que a nossa história, aquelas situações que a gente viveu, ela deixou marca na gente, já é o primeiro passo para a nossa transformação. Porque as experiências que aconteceram conosco ou das quais a gente participou, elas não foram meros fatos que passaram sem deixar sinais. Nós podemos perceber que há traços em nós que são o resultado de hábitos que adquirimos. Muitos deles facilitam a nossa vida e outros até mesmo a emperram. Muita coisa que aconteceu conosco nos ajudou a crescer e a desenvolver-nos de modo saudável. Outras coisas permaneceram como problemas mal resolvidos, que nos prendem a maneiras infantis de lidar com a vida. À medida que a gente foi convivendo com os outros, principalmente com os mais chegados, familiares e amigos, nós fomos nos firmando em cima de pilares sobre os quais a gente pode se apoiar e fomos construindo uma imagem de nós mesmos. Fomos testando a nossa autoestima. Hoje, que nós possamos ter consciência de que a nossa história nos marcou e que ela também, com tudo aquilo que pôde nos proporcionar, e aí, há tudo isso registrado no nosso inconsciente. Muitas memórias afetivas que a gente até mesmo desconhece, mas que influenciam o nosso cotidiano. Elas estão aí, dentro da gente. E, com certeza, muitas vezes a gente desconhece ela que acaba regendo as nossas atitudes. Elas agem sobre nós, sem nossa licença. Limitam a nossa liberdade e não nos avisam. Fazem coisas que mais tarde a gente pode até detestar. Paga às vezes um preço alto por coisas que não decidimos fazer e que no entanto acabamos fazendo de forma inconsciente ou não. Nas cadeias de nossos neurônios se esconde uma história marcada por tudo aquilo que aconteceu conosco. Nada foi uma nuvem passageira, pelo contrário, tornou-se terra firme, onde há boa semente, mas também mistérios escondidos e fantasmas que assustam. Desvelar o que é possível é um desafio que encontramos para ter na nossa história. Desvelar, então, o que é possível é um desafio que a gente pode encontrar para ter a nossa história mais à palma da nossa mão. Tê-la mais sobre o nosso domínio, que permite direcioná-la com mais segurança e menos ansiedade nos dias que estão à nossa frente, como caminhos a serem trilhados.
Que a gente possa aceitar, né, pagar o preço dessa descoberta, né, da gente mesmo. A nossa história, gente, ela nos marcou. Por isso, a gente tem que querer, desejar e buscar conhecê-la melhor, para que ela não pareça escrita por um autor anônimo, para que a gente possa ser sujeito dela. E assim, olhar essas marcas, né, que ela deixou em mim, para poder ressignificar, para poder entender o quanto que ela me fez crescer. Então, com certeza, nós podemos constatar que temos uma história e que ela nos marcou. A gente pode até perceber que isso não é suficiente. Afinal, acreditamos em nossa capacidade de ser livre e poder, a cada momento novo da nossa vida, vivê-la de modo original, sem pensar, né, que seremos apenas uma repetição do nosso passado. Porque isso seria fatalismo demais, né? Quantas pessoas que ficam ali, né? Ah, mas aconteceu isso comigo. Ah, eu sou assim porque fizeram aquilo comigo. Calma, gente. A rédea da vida tem que estar na tua mão. O que você tem feito? A gente pode a cada minuto, sabe, mudar essa percepção dos fatos, a cada minuto sair desse comodismo, ou sair desse papel de vítima e fazer a nova história. Você tem a caneta, né? Você é coautor da sua história. E a partir do momento que você olha para trás, você conhece, reconhece tudo aquilo de bom que aconteceu, até mesmo aquelas coisas não tão boas, e você pode fazer um novo final. Se você não teve o começo que você desejou, tudo bem. Sempre há novos começos, então que você possa iniciar de uma maneira mais consciente, sabe? Reconhecendo tudo aquilo que aconteceu com você e fazendo a diferença na sua vida e, consequentemente, né, refletindo na vida das pessoas. Então, nós não podemos ignorar, né, a força que nosso inconsciente tem e que nos condiciona de fazer repetir coisas que poderiam ser feitas de outro jeito se nós tomássemos consciências dela e revivêssemos algumas atitudes e hábitos condicionados, né, que a gente tem. Nós sabemos que admitir algumas maneiras infantis, né, que a gente tem não é fácil, porque mexem com a imagem que a gente pensa ter e com a nossa autoestima. Se quero livrar-me de alguns resquícios do passado que ficaram mal elaborados em mim, eu tenho que ter a coragem e a disposição de rever aspectos de minha história. Rever não significa ter que abrir mão de minhas experiências. Isso seria um engano. Todas as experiências que já vivi, bem ou mal, me pertencem. Do que eu posso abrir mão não é de certas consequências que essas experiências deixaram em mim, no meu inconsciente. Então, a tentativa, né, que a gente vai ter de rever a nossa história tem essa finalidade, que é entender as nossas experiências no seu contexto maior, que é a época em que eu as vivi. E eu não me dei conta, ou mesmo não tinha condições psicológicas, culturais e até mesmo de maturidade para integrá-las em mim de modo diferente. Por isso, hoje, eu sei que vou ter que pagar um preço às vezes mais caro, porque algumas coisas, de certo modo, criaram raízes em mim, e eu me acostumei a interpretá-las sempre da mesma maneira. E de forma distorcida. Então, que a gente possa, né, olhar para a nossa história, para a gente poder perceber os sintomas, né, as interpretações que nós damos a eles, que não nos satisfazem nem resolvem o nosso problema. Por isso, consideramos necessário rever aspectos da nossa história. Eu tenho que discernir, gente, as várias alternativas que se apresentam diante de mim, pois está em minhas mãos decidir o que vou fazer da minha vida e de que maneira eu vou vivê-la. Não é o outro que é responsável pelo que está acontecendo comigo, e sim eu mesmo que posso rever tudo isso. Então, para te ajudar, né, nessa busca de poder olhar para a sua história, de conhecer a si mesmo, eu vou estar fazendo, né, algumas perguntas que possam te ajudar a fazer essa reflexão sobre tudo aquilo que você vivenciou de positivo, sobre tudo aquilo que você cresceu, ou de quem é você, e o que você pode, né, aprender da sua história para utilizar hoje e ter o controle da sua vida nas suas mãos. E aí eu te pergunto então, o que você pensa de si mesmo? Você tem uma imagem negativa ou positiva de si? Quantas pessoas, que a hora que a gente pede, né, para falar dela, o quanto que elas estão enraizadas e olhando apenas aquilo que tem de ruim. Gente, tudo bem, nós temos sim, sabe, uns 50% ali de coisas negativas, mas não é só isso que a gente tem. A gente tem 50%, sabe, de coisas maravilhosas também aí na nossa vida. E, aliás, esse 50%, se a gente focá-lo, ele pode se expandir. Dentro de mim tem 2 animais que vivem brigando, um bom e o ruim. Qual que ganha? Aquele que eu alimento mais. Então que a gente possa, sabe, se olhar no espelho, aumentar, né,
essa imagem positiva a respeito da gente mesmo. Olha no espelho, mas se valorizando. Não nesse narcisismo negativo que as pessoas fazem, olhar no espelho para ficar olhando uma gordurinha, uma ruga, ou só buscando defeito. Não, gente. Olhe no espelho como aquela pessoa que admira, né, o seu Criador. Afinal de contas, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então se aproprie disso, sabe? Nós não somos qualquer coisa, não. Então olhe no espelho, se valorize para que aumente essa imagem positiva sobre si mesmo. E aí eu te pergunto de novo, o que lhe agrada ver em você? Quais são suas qualidades? O que a hora que você olha, eu me admiro por causa disso, disso, disso? Agora, não adianta também, né, a gente brincar de faz de conta. É legal também a gente poder olhar para ver aquilo que, de repente, desagrada. O que a gente tem feito, né, que não agrada? Que você possa olhar, que você possa fazer uma lista, o que eu gostaria de melhorar aqui e ali, e vá anotando, gente, para que isso seja a tua meta. Nós temos que buscar constantemente crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, mas para isso eu tenho que olhar em todos aqueles pontos sombra, para a partir daí ter uma meta e colocar submetas, passos para alcançar essas melhorias. E aí eu te pergunto também, quais os 3 maiores acontecimentos que marcaram a sua vida? O que deixou marca ali, que de repente você pode voltar lá atrás e fazer uma nova, dar um novo sentido, fazer uma ressignificação? Fatos marcantes, todo mundo tem. E que fatos marcantes são esses? Será que eu também só estou olhando negativos? Porque com certeza eu também tive muitos fatos que me marcaram por terem sido positivos. Tem pessoas que não conseguem achar, né, os fatos positivos. Eles existem, estão aí. Por que você não consegue focá-los, não consegue perceber, não consegue se alimentar e se apropriar dessa força, gente, que é emanada, né, de tantas coisas boas que acontecem conosco? É legal você também se perguntar quais são os sentimentos que mais predominam em você. Sabe, são sentimentos de alegria, de satisfação, de realização? Ou são sentimentos, sabe, de tristeza, de raiva? O que está aí dentro de você? Olhe para isso, gente. Quantas vezes a pessoa é estúpida, a pessoa é agressiva, e no entanto é porque tem alguma situação que está ali que não foi digerida. Então olhe para a causa, para a raiz de tudo aquilo que acontece contigo, e só assim você pode fazer essa ressignificação. Que aspectos da sua personalidade mais o deprime? Sabe, o que é aquilo que desagrada que você poderia olhar e poderia também pensar em estratégias para fazer a diferença? O que você considera mais urgente mudar na sua vida? E por quê? Olhe, gente, anote e coloque porquê. A hora que eu sei, né, do porquê, a hora que eu tenho um motivo para querer mudar nessa ou naquela situação, com certeza as coisas ficam muito mais fáceis de serem transformadas. Para quais dúvidas ou dificuldades desejaria receber algum esclarecimento ou ajuda? E busque essa ajuda, gente. Se você não tem, sabe, condições para buscar um terapeuta, busque. Hoje tudo você acha na internet, sabe? Vá buscar crescer, sabe? Através de livros, através de pesquisas, né, saudáveis. As pessoas perdem tanto tempo navegando na internet com coisas tão fúteis e você pode sim, sabe? Pegá-las, aproveitá-las para poder esclarecer. E se isso também não resolve, sabe, tem N oportunidades sim de buscar um profissional que possa te dar ajuda para que você possa se conhecer melhor e esclarecer, né, esses fatos que aconteceram na sua vida e que você gostaria de lidar melhor com eles. Que você possa também descrever em poucas palavras quem sou eu e como sou. Escreva, gente, coloque no papel. Se você estiver bem, também escreva. Se você estiver mal, escreva. A hora que eu escrevo, eu estou objetivando aquilo que está dentro de mim. E aí a compreensão, sabe, fica muito mais clara. E que você deixe guardado esse papel e depois volte e meia você pegue, você releia ele e você possa escrever novamente quem sou eu, como eu sou. E aí a gente pode ver, né, o nosso crescimento. Aliás, tem pessoas que ficam ali estagnadas. Aí, né, o azar é seu, porque eu não consigo daí ficar cada vez melhor comigo mesma e nas relações também fazer a diferença. E que você possa também colocar, para finalizar, 3 convicções que orientam a sua vida neste momento. Aonde você está embasado? Tem uma dinâmica, né, que eu faço comparando, né, a pessoa com uma árvore. O que segura a árvore em pé são as raízes. O que te segura em pé, gente? São os seus pés. E aonde estão enraizados seus pés? Que sejam, sabe, nas suas convicções. Quais são as suas convicções? O que te orienta? O que te dá esse suporte? Nós precisamos sim nos enraizar, porque mesmo que venham as ventanias, no máximo a gente se balança, mas a gente não cai, porque a gente sabe aonde a gente está fortalecido, a gente sabe qual é a nossa base. E você sabe mesmo quais são essas suas bases? Então, olhe para você e coloque no papel quais são as suas convicções que orientam a sua vida neste momento.
Olá, mais uma vez conectados no programa Vida Saudável, um programa onde a gente pode olhar para as nossas questões, a gente pode olhar para a nossa história e a gente pode reconstruí-la dando um novo significado e vendo que tudo aquilo de bom que aconteceu nos fez crescer e principalmente, sabe, aquilo de dolorido, de ruim, é aquilo que potencializou este crescimento. Afinal de contas, as nossas feridas é que fazem as nossas pérolas. Estou refletindo hoje o livro de Deolino Baldissera, que é Sou o que faço da minha história. Nós temos uma história, e ela se inicia no dia em que a gente foi concebido pelos nossos pais. Após o nosso nascimento, ela começou a ser construída dia a dia, dentro do mundo em que encontramos e no qual a gente foi vivendo. Passaram-se os anos e chegamos até o momento presente. Se a gente olha para o caminho, que já trilhou, a gente pode encontrar pegadas. Podemos encontrar nossas lembranças que registram experiências que a gente já viveu. E aí a gente pode entrar em contato e constatar a nossa história. Com certeza, nós temos uma história. E ao passar dos dias, muitos pensamentos, povoam as nossas mentes. Muitos sentimentos, com certeza, mexeram com nossas emoções. Muitas pessoas passaram por nós, deixando as suas marcas. Muitas delas demonstraram muito afeto, incentivo, reconhecimento, serviram até de modelo para o nosso eu ainda inexperiente. Outras não foram tão simpáticas, até pelo contrário, tiveram pouca consideração. Algumas até mostraram-se duras demais, outras ainda nos puniram, foram más, impuseram limites às vezes exagerados. Na caminhada até aqui, nós tivemos também tantas conquistas. Conhecemos pessoas além dos nossos familiares, fizemos amizades, tivemos colegas de escola, amigos de confidências, companheiros até mesmo de esporte. E tivemos também fracassos. E muito deles a gente não saiu da maneira que a gente programou. Devido à nossa inexperiência, à nossa imaturidade. E tudo isso nos causou decepções. Fizemos ideias grandiosas da gente mesma, a gente se imaginou fazendo tantas outras coisas e de repente a gente cai na realidade e vê que tudo era fantasia. Então ter consciência, de que a nossa história, aquelas situações que a gente viveu, ela deixou marca na gente, já é o primeiro passo para a nossa transformação. Porque as experiências que aconteceram conosco, ou das quais a gente participou, elas não foram meros fatos que passaram sem deixar sinais. Nós podemos perceber que há traços em nós que são o resultado de hábitos que adquirimos. Muitos deles facilitam a nossa vida e outros até mesmo a emperram. Muita coisa que aconteceu conosco nos ajudou a crescer e a desenvolver-nos de modo saudável. Outras coisas permaneceram como problemas mal resolvidos, que nos prendem a maneiras infantis de lidar com a vida. À medida que a gente foi convivendo com os outros, principalmente com os mais chegados, familiares e amigos, nós fomos nos firmando em cima de pilares sobre os quais a gente pode se apoiar e fomos construindo uma imagem de nós mesmos. Fomos testando a nossa autoestima. Hoje, que nós possamos ter consciência de que a nossa história nos marcou e que ela também, com tudo aquilo que pôde nos proporcionar, e aí, há tudo isso registrado no nosso inconsciente. Muitas memórias afetivas que a gente até mesmo desconhece, mas que influenciam o nosso cotidiano. Elas estão aí, dentro da gente. E com certeza, muitas vezes a gente desconhece ela que acaba regendo as nossas atitudes. Elas agem sobre nós, sem nossa licença, limitam a nossa liberdade e não nos avisam. Fazem coisas que mais tarde a gente pode até detestar. Paga às vezes um preço alto por coisas que não decidimos fazer e que no entanto acabamos fazendo de forma inconsciente ou não. Nas cadeias de nossos neurônios se esconde uma história marcada por tudo aquilo que aconteceu conosco. Nada foi uma nuvem passageira, pelo contrário, tornou-se terra firme, onde há boa semente, mas também mistérios escondidos e fantasmas que assustam. Desvelar o que é possível é um desafio que encontramos para ter na nossa história. Desvelar, então, o que é possível é um desafio que a gente pode encontrar para ter a nossa história mais à palma da nossa mão. Tê-la mais sobre o nosso domínio, que permite direcioná-la com mais segurança e menos ansiedade nos dias que estão à nossa frente, como caminhos a serem trilhados.
Que a gente possa aceitar, né, pagar o preço dessa descoberta, né, da gente mesmo. A nossa história, gente, ela nos marcou. Por isso a gente tem que querer, desejar e buscar conhecê-la melhor, para que ela não pareça escrita por um autor anônimo, para que a gente possa ser sujeito dela. E assim, olhar essas marcas, né, que ela deixou em mim, para poder ressignificar, para poder entender o quanto que ela me fez crescer. Então, com certeza, nós podemos constatar que temos uma história e que ela nos marcou. A gente pode até perceber que isso não é suficiente. Afinal, acreditamos em nossa capacidade de ser livre e poder, a cada momento novo da nossa vida, vivê-la de modo original, sem pensar, né, que seremos apenas uma repetição do nosso passado. Porque isso seria fatalismo demais, né? Quantas pessoas que ficam ali, né? Ah, mas aconteceu isso comigo. Ah, eu sou assim porque fizeram aquilo comigo. Calma, gente. A rédea da vida tem que estar na tua mão. O que você tem feito? A gente pode a cada minuto, sabe, mudar essa percepção dos fatos, a cada minuto sair desse comodismo, ou sair desse papel de vítima e fazer a nova história. Você tem a caneta, né? Você é coautor da sua história. E a partir do momento que você olha para trás, você conhece, reconhece tudo aquilo de bom que aconteceu, até mesmo aquelas coisas não tão boas, e você pode fazer um novo final. Se você não teve o começo que você desejou, tudo bem. Sempre há novos começos, então que você possa iniciar de uma maneira mais consciente, sabe? Reconhecendo tudo aquilo que aconteceu com você e fazendo a diferença na sua vida e, consequentemente, né, refletindo na vida das pessoas. Então, nós não podemos ignorar, né, a força que nosso inconsciente tem e que nos condiciona